Essa entrevista que eu vou fazer agora faz parte da 8ª Semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, né? Evento alusivo ao Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual, que a gente realiza a partir da plataforma da Cinemateca Paraense, sempre convidando realizadores e pesquisadores do audiovisual na Amazônia para a gente conversar. Aqui nessa conversa a gente trouxe a pesquisadora, né, e produtora também, e acredito que futuramente também realizadora, Patrícia Lindoso, para falar sobre um pouco da pesquisa dela sobre a animação feita na Amazônia, especificamente no Pará, né? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder compartilhar os resultados da minha pesquisa do mestrado aqui. E, né, hoje é Dia Internacional da Animação, 28 de outubro, e ontem foi o Dia, né, Internacional do Patrimônio Audiovisual. Internacional? Não sei se é internacional. Internacional, né? Então, eu acho que são duas datas bem simbólicas que estão próximas aí, que tem essa coisa em comum com a pesquisa, né, que a gente está fazendo e a gente vai conversar hoje. Acho ótimo. E sendo a animação, na verdade, o início do cinema como um todo, né? A animação, ela surge praticamente nas raízes do cinema como um todo, né? As primeiras lanternas mágicas, as primeiras produtos, digamos assim, dentro desse cenário audiovisual, cinematográfico audiovisual, vêm a partir da criação de animações, né? Sim, esse tá aí, tem essa grande polêmica, né? Mas eu acho que ela é isso, ela engloba tudo e atravessa tudo desde o início, assim, com esses dispositivos e tá na engenharia de tudo isso do cinema, tá a animação. E aí falar de patrimônio em relação a isso, preservação é super complexo, porque para fazer animação tem muitos materiais, é uma complexidade dentro da linguagem tem uma complexidade de técnicas e materiais que são usados diferentes que acabam entrando também nesse processo de preservação, né? E aí é muito, eu acho que o papel do próprio artista nesse processo da preservação, não deixar isso assim somente a cargo das instituições, né, oficiais, é super importante também. Verdade, os materiais gerados, além do próprio filme em si, né, da animação, é bem vasto, desde de croquis, cenários e técnicas diversas, né, do stop motion ao 2D e agora no 3D também. A gente tem realmente essa dificuldade, assim, fazendo só um parênteses, né, as animações que foram feitas no Pará no início dos anos 2000, né, com essa técnica de 3D, né, era um 3D ainda inicial, embrionário, né, eu não consegui ter acesso, por exemplo, a esses arquivos brutos, como a gente chama dessas animações, né. Então, assim, tipo, ele gera uma série de arquivos associados que dentro da preservação a gente às vezes é mais difícil de guardar com memória, né? Porque e eu acho que agora mais ainda, né, com essa evolução aí a partir dos anos 2000, 2010, principalmente das tecnologias, a gente tem que preservar os dispositivos que rodam esses materiais, os próprios materiais, os programas que rodam isso. Então, nossa, eu acho que só vai. É muita atualização, tudo vai ficando obsoleto muito rápido. Eu, na faculdade, eu sou da primeira turma da UFPEL, comecei em 2010 e me formei em 2014. Lá na minha formação, a gente aprendia a fazer autoração de DVD para entregar os filmes quando a gente fosse, né, apresentar em algum lugar. Então, isso nem existe mais. Já ficou obsoleto também. Não, é verdade, a gente fazia toda uma programação de interface para fazer os DVDs rodarem, né?
E aqui Menu interativo. não tem nem DVD mais. Inclusive, eu perdi meu DVD do meu notebook recentemente, então não tenho nem acesso mais a isso. Pois é. Patrícia, agora voltando para o início, assim, como é que foi a tua formação até tu se transformar nessa pesquisadora de animação, assim, como é que começou a tua trajetória acadêmica nesse sentido? Eu sou do primeiro ano que teve o SISU, né? Que é esse sistema que a gente tem agora que viabiliza esse trânsito pelo país, né? Então, essa coisa do Reúne, que foi essa reforma, né, no ensino nas universidades, foi super importante para esse processo, eu acho, de ampliação dos cursos e que as pessoas pudessem ter umas outras perspectivas, assim, né? Poderem sair do lugar onde elas estão, que talvez não tivesse um curso específico, e poder ir para outros lugares. Então, eu sou de Altamira, no interior do Pará, e aí eu fui estudar em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Atualmente a gente tem, acredito que, 3 cursos em Universidade Federal que são específicos de animação. Um é na UFMG, que é o primeiro, porque ele já tinha uma habilitação, né, em animação ali dentro da Belas Artes. Depois o de Pelotas, que começa em 2010, e depois o da Universidade Federal de Santa Catarina, que eles também têm um curso de animação lá, que é mais recente, é de 2015. E aí eu fui para lá muito totalmente agradecer a minha mãe, assim, por acreditar na peculiaridade, assim, das coisas que eu queria fazer, dos meus interesses, assim, por comunicação, artes e tudo. E eu realmente descobri o que era animação, assim, mesmo quando eu estava no curso, né? Essa magiquinha que acontece da gente fazer a própria animação a primeira vez e ver a mágica acontecer, assim. Não que eu acho que essas brincadeiras com ilusão de movimento já existiam, né? Na nossa infância, de alguma maneira, seja ali desenhando nos cadernos e tudo, mas entender como tudo funciona mesmo assim foi na faculdade, e é muito inspirador e mágico mesmo, assim, e muito difícil. Mas aí minha formação foi lá na UFPEL, eu tive professores incríveis, assim, que vêm das áreas do design digital, artes visuais principalmente, história da arte, todos os cursos ali ao redor do Centro de Artes, que foram fazendo esse repertório, assim, para essa formação. Mas a pesquisa mesmo veio depois, assim, por um interesse pessoal de entender esse distanciamento da minha formação e por que eu não estava trabalhando diretamente com animação. Você estava trabalhando com milhões de outras coisas que é possível trabalhar quando você se forma em animação, porque, né, tem publicidade, desenho, comunicação mesmo, e cinema, enfim, live action também, né, que tem esse termo que a gente usa, mas também ele é um pouco confuso. E aí eu quis investigar porque do meu distanciamento, e aí veio muito uma coisa do pessoal, e para o individual, e para o político, e para o coletivo, assim, para entender essa trajetória das mulheres mesmo, e eu quis conversar com elas para entender, e daí veio toda essa coisa também que eu desde o início também, do meu TCC, eu já tinha um interesse por pesquisa histórica e documental, assim, me interessa muito essa coisa dos arquivos, e aí fui entrando na animação e nos arquivos a partir disso. Então, esse interesse pelo teu objeto ele já vem desde a da graduação, então, né? Além de, eu sei que os cursos de animação, eles são voltados, digamos assim, à produção, né? Digamos assim, da animação, né? Mas tu já criaste um viés de pesquisa também, digamos assim, histórica, social, dentro desse contexto, talvez, né?
Na UFPEL, eles fazem muita questão, assim, de passar mesmo por todas as fases e o curso, além de ser prático, dele ser teórico também. Eles reforçam muito isso da pesquisa. A gente tem 2 trabalhos, né? Um prático e um teórico, que é um artigo, assim, é curto, mas já plantando essa sementinha da pesquisa acadêmica, assim, né, dentro desse processo. Tanto eles dão a opção de falar ou do seu próprio processo de fazer o filme, ou de fazer uma pesquisa mesmo nesses outros moldes, assim, né, de investigação. E lá no meu TCC eu falei sobre um filme que é o filme dos Beatles, de 68, Yellow Submarine, que também é todo cheio de complexidade no processo de fazer o filme, assim, porque são vários trechos animados com técnicas diferentes e muitos artistas trabalhando e uma estética que é super complicada de animar também. Aí no meu TCC eu falo sobre esses processos de adaptar um estilo de desenho para ser animado, assim. E foi muito difícil achar livros que falassem, só tinham livros fora, né? Aí eu lembro que eu pedi os livros, e quando chegaram os livros que vieram de fora do Brasil, eu já tinha terminado de escrever. E eu lembro que no Animamundi também, no ano seguinte que eu me formei, teve uma conversa com o diretor de animação do filme, assim, eu consegui conversar com ele um pouquinho, mas isso também ficou de fora da publicação, assim, mas eu lembro que foi bem difícil de encontrar. E Patrícia, então, tu criaste também então, um filme também, digamos assim, como trabalho de conclusão também do teu curso. Sim, foi um trabalho em grupo, né? Eu não dirigi, eu fiz um trechinho de animação e várias outras funções de produção, fotografia também. É um filme que chama 880, ele tá no Vimeo e por aí, no repositório da UFPEL também tem. Eles criaram esse espaço para organizar esse arquivo. É um filme que mistura imagens né, de live action com animação 2D e fala sobre as memórias de infância e esse contraponto de avós e netos, assim. É da Carol Geisler, que é uma amiga que se formou comigo. Hoje ela mora em Portugal. Então, assim, então esse teu processo de pesquisa acaba também indo, de certa forma, para a pós-graduação com esse tema, né? E a UFMG, ela é também focada muito, né? O curso de cinema da UFMG, eu sempre refleti muito lá dentro também que, na verdade, eles não têm um cinema propriamente dito, né? A formação da UFMG é cinema de animação especificamente, então, assim, foi natural esse teu percurso de Pelotas para o UFMG posteriormente, né? Geralmente os cursos de animação derivam de um curso de audiovisual, né? Tem alguma disciplina, assim. O da UFPEL é isso também. Antes o curso era cinema e animação, e depois desmembrou em 2, cinema e audiovisual e cinema de animação. Tem até, eu não lembro agora, eu posso te passar depois, tem um estudante da UFMG que se formou e ele fez essa pesquisa entre as duas universidades, comparando o ensino de animação dentro dos 2 cursos, assim. Eu acho que na UFMG eles têm umas especificações, assim, de digital e games e uma outra, mas o da UFPEL, eles passam por todas as técnicas assim, possíveis, né, que é possível passar, e também desde a pré até a distribuição e exibição, eles vão passando por todas essas fases. Mas fui para a UFMG totalmente, assim, acho que caindo de paraquedas, porque eu nem entendia, né, o que era realmente a pesquisa acadêmica na época que eu entrei, assim, foi super pelo potencial da pesquisa mesmo, que a minha proposta era bem ousada na época, que não dá, hoje eu entendo que não dá para fazer em 2 anos,
que era falar da animação no Brasil inteiro, das mulheres, né, nesse processo, porque eu já vinha com essa pesquisa independente, porque, na verdade, a minha ideia é fazer um documentário, que acredito que um dia eu ainda vou fazer, esse completo de todas as mulheres que eu gostaria de falar, mas eu queria conversar com elas para entender essa trajetória delas pessoal e também profissional dentro da animação. E aí eu comecei, bom, eu precisava mapear, né, todas elas, que são diretoras e tudo, e aí eu comecei esse mapeamento independente, depois juntei com a professora Carla Schneider, que é da UFPEL, que tem esse grupo de pesquisa que eu participo hoje, que é a Mulher Anima, que já tem 5 anos que eu participo, passou muito rápido o tempo. A gente começou no meio da pandemia mesmo, ela já tinha esse grupo há 1 ou 2 anos, derivado de uma iniciativa de várias animadoras ali, lideradas principalmente pela Rosária, que é uma animadora super reconhecida, assim, fruto, cria do Animamundi, assim, e aí ela começou uma pesquisa, um formulário para entender as questões das mulheres, e aí elas levaram isso para o fórum, para o Animafórum em 2018. E aí criou-se esse grupo e essa demanda de entender que já existia, na verdade, essa demanda desde o primeiro censo que fizeram na ABCA em 2003, 2004, que foi para entender, né, o cenário da animação brasileira para participar de editais e tudo. Já via que as mulheres eram estatisticamente em número menor, né, do que os homens no setor, mas aí a Rosária, em 2018, deu essa luz de novo, assim, e a partir dessa mesa que teve no Animamundi, no Animafórum, a professora Carla sentiu essa necessidade de trazer essa demanda para as próprias aulas, né, para ter um repertório que considerasse as mulheres também historicamente nesse panorama e tudo. E aí a gente começou a fazer um mapeamento, que no site do Mulher Anima hoje ele está desatualizado, mas a gente vai alimentando essa planilha conforme a gente vai encontrando coisas, né? E aí começou essa lista de diretoras, realizadoras, que a gente chama de realizadoras, porque nem todas são creditadas como diretoras nos filmes. E aí eu queria fazer esse documentário e acabou virando o meu projeto de pesquisa do mestrado, que depois teve um recorte regional para o Pará, e aí foi que chegou como a gente está hoje, assim, que eu até apresentei no Socini agora no final de setembro, começo de outubro. E vem cá, esse desenvolvimento ele surge dentro do projeto Mulher Anima, né? E assim, então lá, digamos assim, que seria um repositório, digamos assim, público já dessa tua pesquisa, além da tua própria dissertação. Então, né, lá tem essas informações, digamos Isso. assim, desse mapeamento, né? O Mulher Anima, a gente foi bem ambiciosa, assim, no início, mas aquela coisa da pandemia de produzir muitas coisas online, né, assim. Então, a gente fez podcast, a gente queria centralizar conteúdos, a gente tem esse objetivo, né, de centralizar os conteúdos relacionados às mulheres na animação, tanto de pesquisa acadêmica, quanto de ser uma rede também de mulheres que se apoiam ali, né, nessas questões, e reunir referências, reunir outros sites, porque tem outros grupos de mulheres também, outras redes de mulheres, tanto fora do Brasil quanto aqui, então, de promover esse espaço de centralizar e trocar mesmo, assim, esses conteúdos. E tá lá, assim, e também quem quiser, né, contatar a gente para pesquisar mais, para, enfim. E vem cá, Patrícia, assim,
Eu já passei pela tua dissertação, né? Muito, muito interessante, muito importante. E assim, tu encontraste, né, um marco histórico muito importante para a animação no Pará, né? Eu te confesso que realmente quando eu já tinha visto citações sobre isso, mas também não me aprofundei especificamente, né, no filme da Sandra, né, da Sandra Coelho. Sim. Esse meu interesse foi muito também. Eu saí com 17 anos aqui do Pará e muito com essa, com essa mente de quero muito sair para, né, conhecer outras coisas e desvalorização mesmo da nossa própria história, da nossa própria cultura, que é uma coisa que eu acho que acontece repetidamente, assim, com várias pessoas, conversando com a Fernanda Alfinito também, que é da segunda geração de mulheres realizadoras de animação, ela tinha esse mesmo sentimento, né, de as coisas estão acontecendo fora daqui, né? Hoje já é totalmente diferente isso, tanto essa perspectiva de realmente valorizar as coisas daqui, quanto tem muitas coisas acontecendo aqui também, né? E aí eu quis voltar, retornar, né, investigar, porque é isso, eu não morava aqui desde 2010, eu morei em 2021 durante a pandemia 1 ano, menos de 1 ano até, mas eu queria entender tudo, e assim, a tua pesquisa e a do Marco Antônio, do Januário, né, do Pedro Veriano, todo mundo que veio tentando, né, reconstituir essa filmografia, essa cronologia, essa história toda, para eu entender como que aconteceram as coisas aqui, né? Enfim, toda essa viagem que eu fiz para ir e voltar. E aí eu fui investigando isso. Aí é como tu falou, tem algumas menções, né? Eu não descobri nada de novo, assim, né? Eu só meio que aprofundei em duas gerações que estavam anteriores ali à produção que começa nos anos 2000, 2010. A gente tem um primeiro curta-metragem que foi realmente feito aqui, né, por pessoas daqui, mas antes disso a gente tem mulheres que dirigiram filmes de animação que não foram realizados especificamente aqui no Pará, mas que tinham essa ligação com o Rio de Janeiro e outros realizadores, né? E que foram muito importantes, assim, porque né, já alcançam um status de patrimônio completamente mais complexo, assim, porque esse ano completam 50 anos ou mais, né, desse primeiro filme que foi feito. Aí essa primeira geração é da década de 70, com duas paraenses, que é a Sandra Coelho de Souza e a Maria Silvia Nunes. A Maria Silvia Nunes assinou o roteiro de Mano Solfa, que é esse primeiro filme. E depois a Fernanda e a Flávia Alfinito na década de 90, realizando animações também e outras iniciativas, né, de festival e busca por fomento e políticas públicas que auxiliassem nesse desenrolar aí a partir dos anos 90. Então tem, né, mulheres fazendo coisas muito importantes aí para esse cenário da animação e do audiovisual paraense também. Verdade. O festival que a Flávia e a Fernanda fizeram, né, o Festival Internacional de Cinema da Amazônia, ele é também um marco assim, na minha trajetória enquanto espectador do cinema paraense também, né? A gente está falando de uma era analógica praticamente, né? E os filmes não estavam disponíveis, era pré-internet, né? Então lá nesse festival a Flávia aproveita o festival para passar também os filmes dela, né? Que ela tinha realizado, né? Os filmes de animação que ela tinha feito, né? Então toda Belém vê esses filmes pela primeira vez nesse festival. E aí, obviamente, que ela traz também todo um bloco também de animações junto, né, de curtas-metragens e tudo. Foi um festival muito grande, assim, mesmo, Patrícia, foi enorme, assim. Ocupava, assim, tipo, todos os cinemas de Belém, assim, foi um rebuliço na cidade, assim, mesmo. Eu quero te entrevistar também, né, sobre isso, para esse documentário que está em vias de ser realizado, assim, eu quero fazer pelo menos esse das paraenses, assim,
e ter essas impressões, né, tuas, do professor Marco Antônio, tudo que conheceram o festival vivendo, né, e de perto tiveram esse contato, assim, porque eu encontrei um catálogo do festival na Cinemateca, encontrei um monte de notícia de jornal, mas as notícias, principalmente na hemeroteca, encontrei. A hemeroteca foi, assim, um sonho, esse repositório digital de jornais e notícias, né, porque, assim, maravilhoso, encontrei muitas coisas lá, e eu acho engraçado que tem uma notícia que fala assim, Belém conta apenas com 11 uma notícia do final dos anos 90, né? Conta apenas com 11 salas de cinema, tipo assim, apenas. Eu fiquei assim, gente, mas isso é muito. Aí, tipo, enaltecendo, né, a iniciativa do festival de trazer, porque os filmes chegavam aqui 6 meses depois do que eram lançados e tudo. E aí eu falei assim, mas 11 cinemas é muito, hoje a gente não tem isso mais. É. E tem também uma coisa, talvez, como justificativa, né, que nós, como, digamos assim, amazônidas, né, nessa última década, a gente acaba usando como justificativa, de certa forma, uma precariedade estrutural da Amazônia, né? Que às vezes nem é tão verdade, né? Mas para esse campo exótico que eles, como eles enxergam a Amazônia, né? A gente tem que, às vezes, usar isso como argumentação, né? Talvez essa coisa da Flávia, falar assim, um cinema no meio da floresta, né? Fica aquela coisa mítica, né? De criar esse lugar exótico da Amazônia, né, de dificuldades e tudo, para poder a gente talvez conseguir projetos, né? Então, talvez seja um pouco dessa forma da gente colocar nos nossos projetos, nos nossos releases, às vezes, essa dificuldade, né? Essa coisa da Sim, precariedade, essa coisa romântica da Amazônia, né? verdade. Tem todo esse misticismo, assim, né? Essa ideia fantástica ao redor das próprias realizações, assim, né? Nossa, meu sonho é encontrarem esse filme que está perdido da Sandra e me ligarem, me procurarem. Encontramos o filme, É o que vai igual acontecer. fizeram com o Eu filme acho que é do impossível. Chaves, estava procurando agora, né? Foi 2023 que encontraram, né? Esse primeiro longa que foi filmado aqui. E eu achei incrível essa história, sensacional. Não, é uma história incrível mesmo. E tem o campo da preservação, obviamente que na década de 70, quando a Sandra fez esse filme, né, o campo da preservação, e certamente ela exibiu ele na França, como tu mesmo identificaste, né, eu não sabia dessa trajetória toda, isso é uma surpresa total que eu acompanhei essa tua descoberta, que ele fez uma carreira nacional e internacional, esse filme, né, então por conta disso, talvez eu acredito que esse filme ele não esteja perdido, talvez, sabe, assim, definitivamente, por conta dele ter essa trajetória dele, entendeu? E na década de 70, né, a preservação audiovisual não era um assunto assim, né, ninguém descartava mais filmes nos anos 70. Eu Sim. acho que ainda existe, assim mesmo, eu acredito, assim. Eu acredito, mas eu sei que a dificuldade desses filmes que são cópias únicas, né? Eu acho que esse filme o filme que eu procurei muito do Libero Luchardo, né? Também ele parece que tinham duas cópias, mas duas cópias no campo da preservação é como se não tivesse nada, né? Porque não eram filmes comerciais, então não fazia muitas cópias. Também fica muito difícil tu encontrar mesmo. É como encontrar uma agulha num palheiro audiovisual mesmo. Eu acho que teve essa questão da ditadura também foi um grande impedimento, assim, uma grande barreira nessa situação específica da Sandra, porque assim, né, se a gente parar para pensar, e que nem acho que foi o professor Marco Antônio que falou, usar a imaginação histórica, né, para a gente preencher essas lacunas, é, a Sandra e a Flávia e a Fernanda, elas coexistiram, assim, talvez no mesmo espaço, na mesma época, na época que a Fernanda e a Flávia começaram a fazer filmes e o festival e aqui e tudo, mas elas não sei, né? Acho que não se conheceram, não sabiam uma da outra, que uma estava fazendo filme, talvez
Eu não sei qual foi exatamente a carreira da Sandra depois, assim, profissionalmente, depois que ela. Enfim, a gente tem algumas coisas que eu posso mencionar para você depois, mas depois que ela voltou aqui para Belém, elas podiam ter se conhecido e voltado a fazer filme, se fosse o caso, né? Assim, tem toda essa coisa, mas na época da ditadura, assim, com informações que eu consegui da Maria Helena, que é a irmã da Sandra, ela disse que a Maria Helena estava ali, né, na USP, no núcleo de cinema ali, nos anos 70, mas que ela foi para final dos anos 60, 70, ela foi para a França porque os colegas dela começaram a desaparecer ali, né? Os colegas da universidade e tudo, então ela meio que fugiu, assim, né, dessa situação. E aí ela volta e faz esse filme que ela aparentemente queria muito fazer, lá no Rio ela faz. Só que depois ela não consegue fazer cópias porque o INC né, não deu verba para, né, censurou de alguma maneira o filme. Era muito hermético, eles usavam muito esse adjetivo de ser hermético para coisas que eles queriam proibir ali. A gente não sabe exatamente como era o filme, assim, mas, né, pelas notícias a gente lê que era um filme muito bom, excelente, que críticos falaram que ele era um filme muito significativo, de muita qualidade, mas ele não recebeu verba para fazer cópias, então é possível que só tenha tido mesmo uma cópia, e que eu sei que, pelo que a Maria Helena falou, a Sandra levava, apesar dela ter se mudado muito de cidade, de país, ela levava esse filme para todos os lugares, e o catálogo do festival, ela tinha um carinho muito grande por esse filme. E aí a gente não sabe o que aconteceu, né, depois que ela faleceu. O professor Marco Antônio, ele sabe que quando ele começou a pesquisa dele em relação ao filme, ela já tinha falecido, então é possível que ela tenha ali entre 2000 e 2015, tem 15 anos, assim, que a gente não sabe exatamente o que pode ter acontecido com o filme dela, assim. Porque em 2000 ela publicou um livro aqui por uma editora paraense, com o resultado da tese de doutorado dela, e aí a gente não sabe depois o que aconteceu com o filme. Então ela tinha um filme com ela, então, né? Era um filme Com ela. com ela, né? Com quem ficou esse espólio dela, né? Com essa biblioteca dela, né? Isso. Acho que a busca é meio patrimonial, assim mesmo, né? De herdeiros e tudo, né? De filho do espólio, digamos assim. Assim, mas de qualquer forma, a tua pesquisa, de certa forma, traz à tona essa busca, né? Então, assim, quando a gente fala sobre um assunto, né, a gente joga essas pistas para a sociedade, de certa forma, né? Então, sempre é bom, de vez em quando, estar publicando algo, pesquisando, porque eu vi que tu já tinha publicado algo no Instagram, dessa busca, né? Hoje em dia, a gente tem que contar com isso mesmo. Aí não dá para a gente fechar muito a pesquisa, de certa forma, sem querer ser o guardião da pesquisa e fechar ela, a gente tem que abrir justamente porque pode ser que essas pessoas surjam a partir dessa divulgação que a gente faça da pesquisa, né? Uma vai falando para outra, vai falando para outra, até que de repente alguém pode descobrir isso, né? Da Sandra Coelho, né? Agora a gente entrando, já passando um pouco desse tempo, né? Quando a Flávia Alfinito e a Fernanda, elas já no Rio de Janeiro começam a fazer a trajetória delas na animação, né? Tu sabes como é que foi esse processo das duas começarem a fazer filme lá no Rio de Janeiro? Pelo que a Fernanda conta, foi uma coisa bem derivada desse processo, porque a Flávia teve, eu falo que ela teve pelo menos três vidas dentro da vida dela agora, porque ela primeiro se formou em medicina, né, nessa área de psiquiatria, e aí ela foi fazer a residência lá no Rio, acredito que naquele contexto da Nise da Silveira ali, e possivelmente ela tenha começado a ter contato dessa coisa desses tratamentos alternativos, né, que consideram arte-terapia e tudo. Acredito que tenha sido isso, essa inclinação dela
por arte, assim, no meio desse processo, porque daí depois ela faz uma pausa nessa coisa da medicina, e ela começa a se envolver com essas coisas artísticas, teatro de bonecos, a formação delas para entrar em animação vai derivando daí, dessa coisa artesanal mesmo, né? Elas tiveram oficinas de criação de bonecos e tudo, começaram a fazer esculturas e tudo mais, e dar oficinas também de construção de bonecos. Aí elas se envolvem com o cinema ali no contexto do CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual lá do Rio de Janeiro, né? Foi essa parceria com a Embrafilme na época e o National Film Board do Canadá. E aí elas começam ali nesse núcleo que depois, né, virou Animamundi e tudo mais. Então elas estavam ali e começaram a fazer os filmes, mas elas faziam tanto animação quanto outras técnicas também. E foi por aí, assim. E aí depois, hoje a Flávia é freira, né? Ela vive reclusa. Eu recebi um e-mail dela falando que toda a responsabilidade pelas produções delas e tudo estavam com a Fernanda, e isso tudo, ainda bem que tá preservado ali no CTAV, que eles também têm um acervo muito incrível, assim, a equipe de lá é maravilhosa, e digitalizou os filmes para a gente também, a gente fez uma mostra específica histórica das mulheres no Dia da Animação, em 2021, e aí tá preservado, assim, né? A gente consegue ter esse material. Acho que elas fizeram 3 animações, né, nesse período, não foi? Eu acho que foram 6. Tem algumas coisas que eu não sei se não estão terminadas, se são documentários, assim. A gente tem o Leonora Down, que é de 90, que é o primeiro. Aí depois a gente tem algumas que tem uns trechos de animação, que é muito rapidamente, mas tem, que é no de 96, que é o Antônio Carlos Gomes. Depois a gente tem eu acho que é o Ninó, que é de 97. Aí a gente tem o Bicho. Aí a gente tem a participação delas em algumas outras produções desde 87, na verdade, não como animadoras, mas é, é, Todas, né? fazendo os bonecos ali, né, que estavam no filme. Depois a Fernanda ainda participou de um em 2011, uma animação. Não sei exatamente qual era a função dela, mas acho que era diretora de arte. Mas acho que completos mesmo, assim, são esses 3 mesmo. Uhum. Que são só dessa técnica e são filmes, né, inteiros, assim. E é engraçado que eu não sei, eu não pesquisei realmente como é que elas conseguiam recursos, porque assim era uma era pré ainda editais assim do audiovisual, né? Então assim todos os filmes da Flávia são assim são marcos para mim, assim, porque são períodos que ela fez o Chuvas e Trovoadas em Belém, né? Acho que ela filmou em 93, nasceu em 94, e depois o Antônio Carlos Gomes, também nesse período de 96, 97, né? E assim, uma lutadora também por recursos audiovisuais também, né? E na verdade, o, o festival internacional dela, que ela faz acho que em 98, 99, eu considero eles, na verdade, esses 2 festivais, porque os festivais eles não se atêm apenas à exibição de filmes, né, eles são campos de discussão toda, né? Então, essas discussões que a Flávia traz de financiamento e tudo, pessoas que ela traz para falar sobre esse assunto, foi que geraram esse movimento em Belém, né? Primeiramente da prefeitura de Belém, né? Começou a fazer os editais de fomento direto, mesmo com recurso dos filmes, né? E até os cursos dentro desse festival, né? E que surgem desse âmbito do festival, também incentivaram os realizadores a procurarem recursos para fazer seus filmes, né? Foi esse movimento que elas não só como realizadoras, mas também como de certa forma um movimento político, né? Que elas fizeram dentro do campo do audiovisual. Sim.
Super, super importante, assim, eu acho que isso dos festivais é fundamental e é uma dos mecanismos, assim, não só para as mulheres, assim, mas de ter mesmo esses espaços, porque são onde acontecem os encontros e os contatos e a visibilidade e os espaços de discussão, né, sobre as produções e o financiamento também, assim. Então, eu sei que teve o Leonora Down foi desse patrocínio da Fiat 90 que existia que foi nesse processo de retomada, né? Assim, depois de ser extinguida a Embrafilme, começaram a ter algumas coisas nesse sentido, assim, e eu acho que muito, que nem você falou, acho que muito por esse interesse de regional, assim, né? De ter coisas pontuais em locais específicos também. Mas assim, tinha patrocínio, um monte de patrocínio, assim, eu acho que ela ia falando com todo mundo que ela conhecia. Não é o patrocínio único, é aquela lista gigantesca de Com apoiadores. Bel, não sei, de transporte, tudo. Era essa coisa entre Rio e São Paulo mesmo. Ela conseguia até, né, tudo, assim, empréstimo de cenário, roupas, figurino, coisas, era tudo meio assim. Mas foi importante para essa coisa das políticas públicas realmente nessa sequência aí. É, verdade. E aí, e desse movimento todo, né, assim, eu sei que eu já entrevistei, né, para as minhas pesquisas, essa geração que surge desse processo, né, no início dos anos 2000, já começam a fazer filmes lá por 2004, de animações paraenses, dentro desse campo da computação gráfica, né, digamos assim, do 3D. É o movimento que surge lá com o pessoal do Andrei, né, do Cássio, né, junto com um, um era, na verdade, uma empresa de tecnologia também, que era o Aladim Júnior, que tinha essa empresa, de certa forma, essa galera usava, de certa forma, esse espaço, né, de formação tecnológica como base, né, para isso, né. Então fica logo forte esse movimento da animação 3D. E nesse princípio, realmente era um universo muito masculino mesmo, assim, né, Eu, inicialmente. eu acho que não deixa de ser também, eu acho super interessante, porque não deixa de ser também um espaço de experimentação com ferramentas completamente, né? O que dá para criar com isso aqui, né? O que isso facilita e tanto economicamente quanto não tanto economicamente, porque na época, né, era tudo muito muito dispendioso, assim, muito caro, mas o que dá para fazer com essas coisas que a gente tem aqui agora, né? Eu acho que é um processo de investigação também que vale muito a pena, né, é um campo de pesquisa aí que vale também ser investigado a partir dos anos 2000 em relação à tecnologia e a esses processos mesmo, porque está tudo entrando em obsolescência, assim, e eu acho que, né, é uma coisa válida para entender os processos da animação dentro desse contexto, né? Essa familiaridade, porque daí já começa diferente, já não começa tanto pelo desenho artesanal, assim, e ver o movimento nesse contexto, mas ver dentro do digital, assim, eu acho que é bem importante também. Eu achei legal no dentro da pesquisa que tu encontra umas realizadoras irmãs, né, que fazem animação também, né? Isso é muito Nossa, legal. fiquei muito interessado pela história delas, cara, muito interessado mesmo. Eu acho essa coincidência muito boa, assim, porque agora também foi recentemente que eu consegui conversar com a irmã da Sandra, e eu acho isso muito doido, assim, porque são 3 gerações dentro dessa história, né, de 50 anos aí, que funcionam de alguma maneira irmãs, né, duplas de irmãs ali nessa coisa artística que deriva para a animação, assim. Primeiro, a Sandra com a Maria Helena, que a Maria Helena fala que a Sandra não desenhava nem nada, então ela mesmo só dirigiu o filme, mas é uma história
relacionada a memórias delas de infância, assim, e eu fiz esse exercício depois de mostrar os filmes da Fernanda e da Flávia para Maria Helena, e aí, assim, aconteceu uma coisa fantástica, assim, de reacender memórias delas, e eu acho que tem muito para explorar nesse sentido, assim, de como que são duplas de irmãs que vão fazendo coisas relacionadas ao crescimento, memórias artísticas e tudo, e que depois fazem, no caso da segunda e da terceira geração, elas criam produtoras para elas mesmas fazerem os próprios filmes, assim, né? E ter esse espaço de ser uma coisa autoral, porque a Sandra foi o único filme que ela fez mesmo, o único filme dela, mas a Fernanda e a Flávia tiveram, né, uma filmografia já consistente, a Luana e a Maiara Esquerdo também, né, que desde da década de 2010 estão aí fazendo coisas autorais, e elas, de todas as realizadoras da terceira geração que estavam nesses espaços de oficinas e formação alternativa, né, assim, não deram continuidade na carreira da animação, mas a Luana e a Maiara, sim, e isso é muito valioso e é engraçado também que elas não conheciam a Fernanda e a Flávia, e menos ainda a Sandra Coelho de Souza, então foi esses processos de fazer essas pontes, assim, que eu achei muito, muito legal. E no caso da Maria Helena e da Sandra, elas estavam nesse contexto de música, de ter aulas de música, então o filme também passeia um pouco por aí, e tem um pouco disso também né, que elas eram, a primeira e a segunda geração eram de classes mais favorecidas, assim, que podiam tanto ter acesso a esses estudos que são, né, mais eruditos, digamos assim, quanto sair da região para ter essa formação em cinema e tudo mais. Mas os filmes delas têm algum link aí com a música, com essa coisa também. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que essa coincidência, né, de ser três duplas de irmãs, né, na história do cinema, é um assunto super interessante mesmo. É uma coisa muito. Eu acredito que seja uma coisa de proteção e de colaboração e de proteção contra o meio, assim, né? É como se estiver sozinhas, elas talvez não conseguiriam, mas se junta com a irmã, dá aquela força, né, para fazer coisa, né? Eu acho muito bonito, assim, esse apoio, né? E esse. Não só um apoio, mas o interesse em comum, assim, que vai gerando processos criativos, né? Nesse contexto, assim. Acho muito legal, assim, tem essa liga aí. E assim, é legal que atualmente os editais, né, todos, PNAB e Paulo Gustavo e tudo, eles têm as cotas das realizadoras mulheres, né, de projetos de mulheres, né, e além de ter a cota dos interiores, né, também tem a cota das mulheres, né. Então, acredito não, isso é um fenômeno já, né, dentro da produção audiovisual no Pará e no Brasil como um todo, né, o surgimento ou ressurgimento também de realizadoras nesse contexto, né? Agora, de que, assim, existe uma lei que obriga a destinar metade dos recursos para projetos de mulheres, né? Então, assim, teve um grande fomento nesses últimos 5 anos, né? A partir da criação dos editais emergenciais, né? Que foi uma coisa dura para o Brasil, né? Que foi, na verdade, esses projetos de forma macro, né, de apoio ao audiovisual surge num contexto pandêmico, que foi ruim, né? Só que ao mesmo tempo que desperta essa discussão de que o campo da cultura gera emprego, gera renda, gera tudo. Então precisa, parece que, de uma catástrofe para que o governo olhasse para o campo da cultura com outros olhos, não apenas como um campo de despesa, mas um campo de mercado, né? E a quantidade de produções que surgiram, Patrícia, dentro desse contexto da lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e depois uma nova Aldir Blanc, eu não tenho mais condições de mapear. A partir de 2000
2021, de 2020 para cá, eu não tenho mais, assim, tipo assim, eu larguei praticamente, assim, falei, não tenho mais, porque a quantidade de produções desses últimos 5 anos, ela supera a quantidade de filmes que tinham anteriormente, em número mesmo, assim, sabe? Eu acho que esse contexto agora dos editais, eu acho que vai favorecer as produções de mulheres, tu não acha? Sim, eu acho que duas coisas disso que tu falou. Isso da preservação e de ter um foco numa pesquisa somente a partir de um certo período, mas também de ser uma abertura e um incentivo que é completamente necessário, assim, para que essas produções aconteçam e para que elas sejam preservadas também, porque a gente tem que produzir, mas a gente também tem que pensar na preservação desses filmes e nessa filmografia, nessa catalogação, porque também é uma fonte de pesquisa, de assuntos e tudo, mas vai ficar tudo se perdendo no meio dessa nuvem gigante aí que está se aglomerando. A gente também, no mapeamento que a gente estava fazendo no Mulher Anima, a gente estava indo ali até onde a gente alcançava na pandemia e o que filmes que estavam em produção, assim. Mas hoje a gente tem uma outra estatística que a gente está com crescimento de longas de animação, né? E aí já vai para um outro recorte de estudo, porque também são poucas mulheres dentro dessa produção na direção, assinando direção de longas metragens. Aí a gente já tem uma outra estatística que vai se formando, e a gente pensa assim que é um campo de investigação e é isso, tem que ter essas cotas para incentivarem essa produção. Mas assim, a gente estava fazendo um mapeamento até ali 2020 e tudo mais. Hoje a gente tem cerca de, não sei, 20, 40 dos últimos anos para cá, filmes em produção e sendo lançados de longas metragens. E a gente, lembrei o que eu ia falar, a gente fica pensando na carreira dessas mulheres, porque assim, a gente não tem como, por exemplo, dentro da academia, a gente não tem como investigar um tema de estudo que não tenha uma filmografia consistente, um número grande de produções. Mas como que a gente vai investigar as mulheres, sendo que elas não dão continuidade à carreira por N motivos, né, que tem que ser investigados, de quais são esses obstáculos que estão nesse percurso que impedem que elas deem continuidade, porque você vê, a primeira geração de 70 só fez um filme, a segunda fez filmes, mas parou ali por outras questões, né? E aí depois, a partir de 2000, a gente tem mulheres que vão se inserindo nessas oficinas e tudo, mas quais são as dificuldades que elas encontram para realizar essas produções? Então, os editais vêm dando esse suporte, assim, que é fundamental para que essas mulheres se sintam seguras e capazes né, seguras financeiramente e vários outros tipos de suporte para que elas possam experimentar também, tenham liberdade para errar, para aprender, para nesse processo todo conseguir se desenvolver e ter uma carreira consistente, assim, né? Enfim, acho que era isso que eu queria, dei uma volta gigante. Não, mas e também, assim, obviamente que para as mulheres isso deve impactar bem mais, né? Porque, sabe, as mulheres elas têm jornadas bem diferentes da jornada dos homens, né? Da nossa sociedade, tudo. Mas isso se aplica aos homens também. A quantidade de realizadores, produtores que param em um ou dois trabalhos, depois tem que migrar para outras carreiras é enorme também, assim. Agora imagina para as mulheres também, né? Então é uma insistência muito, muito grande, assim, né? De realmente querer muito fazer aquilo, assim. de montar de montar essa estrutura a nível de produção, de montar uma produtora, montar um CNPJ, montar projetos, tudo. Esse é um desafio do mercado audiovisual como um todo no Pará, né? Até porque existem essas incertezas quanto aos financiamentos, né? A lei Aldir Blanc foi muito interessante, mas parece que ela não vai durar tanto mais, ela vai ter mais algumas edições. A Paulo Gustavo só teve uma, que a Paulo Gustavo foi a explosão do audiovisual mesmo, né? Mas é muito injusto isso, sabe? Tu dá esse
esse pequeno aporte, né, de momento da Lei Paulo Gustavo, com todas essas cotas, com todas essa dimensão toda, e de repente descontinuar isso, assim, é pior do que ter, assim, eu acho que poderia nem ter feito, então, se fosse para largar o mercado. Sim, a gente fica muito refém e da vontade de quem está no governo ser solidário ou não aos artistas e à cultura, né? Enfim, toda. Porque, assim, agora que a gente está tendo um governo que está dando um novo fôlego, uma nova. Né? Tentando mesmo fazer um fundamento, assim, uma base para reconhecer um monte de tipos de artes, né? Tanto o cinema quanto, né, os mestres e todas as artes que são consideradas menores, né? Assim, né? Coisas artesanais no campo da música, porque tem muita coisa que não era visto, que não era valorizado, e a gente fica assim, gente, por que que a arte, né, o cinema e tudo fica tão desvalorizado mesmo, como se fosse uma coisa supérflua, e não é, né? A cultura a gente tem que. O tempo todo a gente está tá consumindo esse tipo de coisa, as pessoas não enxergam que tem muita gente trabalhando, né? E a preservação também está tendo essa retomada, assim, dessa valorização, nessa coisa de resgatar, de restaurar, de digitalizar, de procurar maneiras de, de pelo menos fazer escolhas melhores, né? Porque não dá para preservar tudo, mas a gente consegue ter interesse de pesquisa, que daí vai demandando outras coisas dentro dessa grande aglomerado de coisas que estão sendo, né, ou perdidas ou preservadas nesse processo. A gente só tem, por exemplo, recurso para pesquisa também se a gente estiver dentro de uma academia, né? Se estiver fazendo um mestrado, tiver uma bolsa, ou estiver fazendo doutorado, tiver uma bolsa. Porque, assim, não existe verba para pesquisa. A maioria do tempo que eu fiz pesquisa foi sem recurso nenhum. Eu sei que contigo aconteceu a mesma coisa, talvez, né? Sim. Fazer pesquisa independentemente, assim, por amor mesmo. E essa é uma crítica forte, assim, a isso da academia, porque é tudo muito centralizado. Você vê, quem recebe, assim, as verbas para pesquisa são os programas que são excelentes, mas para esses programas serem excelentes, eles demandam uma coisa ali, aí você só vai ir para esses centros e você não vai pesquisar nos outros lugares que demandam pesquisa também, mas que não tem verba para se tornarem, né, esses programas que recebem esse certificado, assim, né? Então é difícil isso, porque pesquisar também é um trabalho, né? E aí a gente fica também sem ter muito uma direção, uma base para produzir, né? É complicado isso também. Patrícia, além do documentário que tu pretende fazer sobre esse assunto, eu acho que tu vai fazer. Qual é os rumos da tua pesquisa agora, acadêmica agora? Agora eu acho que eu não tenho muito como fugir dessa necessidade, porque o Brasil é muito, muito grande, assim, e eu acho que é isso. Cada pesquisador interessado tem que ir produzindo localmente, assim, para todo mundo se unir, se interconectar para a gente ter essa rede maior. Eu acho muito importante essas iniciativas do governo agora, do Ministério da Cultura, nesse sentido de criar bases para redes, né? Para a gente ter essas redes de preservação, de exibição, para a gente se retroalimentar nesses processos, assim, tanto de tecnologia quanto de metodologia, e a gente entender como que esses repositórios também podem se alimentar com informações, né? E aí eu vou continuar nessa coisa das mulheres, assim, desse mapeamento. Sei que tem pesquisadores em outras regiões, em outros estados, que estão
fazendo esse levantamento também, e a ideia é essa, assim, porque a gente de fato não tem. Se tem a história do cinema brasileiro, a animação fica marginalizada, assim, tanto meio entre as artes e entre o cinema, o audiovisual, né, ou o design, assim, a gente nunca está muito bem localizado, a gente meio que tem que ir achando espaços no meio disso tudo. Mas pensar que as mulheres dentro disso, né, não existe uma história da animação escrita, né, consolidada, assim, né, atualizada dessa produção, que a gente possa realmente consultar de uma maneira assim, né, mais específica e aprofundada, né, e completa e tudo, e das mulheres menos ainda, assim. Então, eu acho que é alguma coisa nesse sentido de criar essa estrutura, assim, para ir criando, né, coletivamente, porque não dá para fazer nada sozinho, mas e nesse sentido, assim, das mulheres na animação mesmo, e é isso. E preservação, né? Eu falo que eu quero ser a pessoa da animação dentro dos acervos, assim, isso ia ser maravilhoso. Legal, Patrícia. A gente, assim, eu te agradeço muito pelo tu tirar um tempinho para falar para a gente sobre a tua pesquisa, né, pelas tuas descobertas também, né, e assim, a gente está agora curioso para os desdobramentos dessa pesquisa, assim. Te agradeço muito pelo teu tempo, né, a gente conversou aqui com a Patrícia Lindoso, pesquisadora, né, do audiovisual, da animação, né, e que te agradeço pelo teu tempinho. Muito obrigada pelo espaço e a gente segue aí conversando e nutrindo esse espaço da preservação e da animação também dentro do audiovisual.